Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 11. O Brain, o Mal e o Feio. No dia 23 de maio de 2002, depois de um ano escrevendo colunas de opinião para o Daily Brain da UCLA, fui demitido. Tecnicamente, fui suspenso do jornal estudantil por, no mínimo, 2 bimestres e, possivelmente, mais se eu não, entre aspas, sentisse remorso, de acordo com o editor. Meu crime? Falar publicamente contra o viés pró-muçulmano dos funcionários do Daily Brain. Na minha época de calouro, em dezembro de 2000, candidatei-me a uma vaga não remunerada como colunista de opinião no Daily Brain. Para minha surpresa, fui aceito. Como, entre aspas, símbolo conservador. De imediato, passei a ser o colunista de opinião mais controverso do jornal. Tudo estava indo bem. Eu era livre para escrever sobre qualquer tópico do meu interesse, exceto sobre a vaca sagrada do politicamente correto, o extremismo da Associação Estudantil Muçulmana, o MSA e o Al-Talib, Jornal Estudantil Muçulmano. Durante o meu período no Brain, tive 3 editores com pontos de vistas diferentes. 2 deles se recusavam a me deixar escrever qualquer coisa citando qualquer documento do MSA e do Al-Talib. Abre aspas. Precisamos confirmar suas citações com o MSA e com o Al-Talib, fecha aspas. Eles diziam, como se eu tivesse inventado citações diretas. Estranho, mas nunca nem mesmo chegaram a confirmar com essas organizações. A bem da verdade, escrevi 2 artigos sobre o MSA e o Al-Talib, e ambos foram recusados. Ao todo, enviei 32 artigos para publicação enquanto trabalhava no Brain. 30 foram impressos. Os 2 que o Brain não publicou discutiam a seita muçulmana extremista da universidade. Em maio de 2002, a segunda rejeição me colocou em conflito direto com o Daily Brain. O Brain já havia rejeitado um artigo parecido. Várias vezes rejeitaram a ideia de atacar o MSA e o Al-Talib. Daquela vez, contudo, a editora de opinião Sara concordou em imprimir a coluna por ser oportuna. A publicação foi feita na, entre aspas, Semana Anti-Sionista do MSA, a qual, naquele ano, renomearam para, entre aspas, Semana da Consciência Islâmica. Ela até mesmo concordou em ter meu artigo aprovado pelo MSA e o Al-Talib. Entre aspas, prepare uma coluna reserva, ela escreveu. Abre aspas, caso não consigamos confirmar a posição dos grupos até por volta de segunda-feira, fecha aspas. O tempo passou, revisei, estruturei, reestruturei e organizei a coluna, cuja mensagem central continuava a mesma. Os grupos estudantis muçulmanos da universidade estavam apoiando o terrorismo. O editor de opinião aprovou o artigo para a impressão, e lá foi impresso. Em 14 de maio, às 13h55, recebi um e-mail do assistente de um editor de opinião, John. Entre aspas, Ben, ele disse. Abre aspas. O TED, editor-chefe, analisou a sua coluna durante uma reunião de orçamento e decidiu não publicá-la. Ele acha que ela não acrescenta nada ao debate. Desculpe, mas não consigo fazer mais nada a respeito, fecha aspas. Então respondi ao e-mail de John, dizendo que eu poderia apresentar uma, abre aspas, posição diferente, menos hostil, fecha aspas. Ele logo respondeu, abre aspas. Não que o seu artigo esteja tão hostil assim. O principal problema é que você já expressou opiniões parecidas antes. Não precisamos de mais uma coluna sobre quem está certo, quem está errado e quem odeia quem, fecha aspas. Entendido. Minha coluna, abre aspas, não acrescentava nada ao debate, fecha aspas, disseram. O Brain, abre aspas, não precisava de outra coluna sobre quem está certo e quem está errado ou sobre quem odeia quem, fecha aspas. No meu tempo
grupo de UCLA vi colunas comparando Ariel Sharon a Adolf Eichmann, colunas justificando explosões suicidas, artigos bombardeando Israel, notícias publicando convocações para, entre aspas, libertar a Palestina. Mas o Brain não podia suportar uma coluna impressa que simplesmente fizesse o trabalho de citar a mídia discente muçulmana da UCLA. Logo depois falei com Larry Elder, apresentador e entrevistador na KABC. A pedido dele, eu havia aparecido em seu programa no mês de novembro de 2001 para discutirmos um artigo meu no Daily O'Brien. Já nos conhecíamos. Ele então me ofereceu generosamente uma entrevista no dia 20 de maio de 2002, segunda-feira. Durante a entrevista, disse que parecia haver um padrão comportamental na UCLA para com sua comunidade muçulmana. Conectei as políticas e a conduta do Daily O'Brien com a posição majoritariamente pró-muçulmana da UCLA. Discuti sobre a grande quantidade de verba estudantil direcionada à mídia universitária. Parte da mensalidade da UCLA inclui uma taxa obrigatória que é convertida para a mídia estudantil. Por exemplo, o valor cobrado na minha mensalidade paga o NOMO, Revista dos Negros Universitários, embora eu discorde do ponto de vista do periódico. Telespectadores nos ligavam indignados, tanto com a censura do Daily O'Brien, quanto com as políticas abertamente pró-muçulmanas da UCLA. Terça à tarde, assim que entrei no editorial do Brain, sabia que a entrevista me custaria caro. Um dos assessores do Brain veio me perguntar se, naquele dia, eu já havia falado com o editor-chefe. Entre aspas, não, respondi. Abre aspas, ele não está nada contente com você, o assessor comentou. Na quarta-feira, Sarah, a então editora de opinião, me mandou uma mensagem de texto no celular dizendo que queria ter uma reunião comigo. Do editorial, liguei para ela e disse que poderíamos marcar a reunião para quinta-feira. Na quinta-feira, 23 de maio de 2002, o confronto. Entrei no editorial, onde a editora de opinião me puxou de canto. Então ela começou a ler para mim o ato de motim, embora desejasse imprimir o artigo original. Abre aspas. Eu acho que o que você fez foi desagradável, fecha aspas. Ela falou de supetão. Abre aspas, se tivesse um problema, você deveria ter falado conosco primeiro, fecha aspas. Então eu expliquei a ela, abre aspas, não é com você o meu problema, afinal você está disposta a imprimir o meu artigo. Meu problema é com o Ted, editor-chefe, e com Cat, ex-editora-chefe. Foi ele quem barrou meu texto, não você. E sim, eu vim ao Brain antes e falei a respeito de um artigo sobre esse assunto ao menos 4 ou 5 vezes, fecha aspas. Abre aspas. Bom, ainda acho que você foi extremamente desagradável, fecha aspas. Ela retrucou. Sarah me disse que eu havia quebrado várias políticas da coluna de opinião. Primeiro, eu havia dado uma, entre aspas, entrevista por fora, com o Larry e sem o consentimento do Daily O'Brien. Em segundo lugar, ela afirmou que eu não havia me identificado com suficiente clareza com, entre aspas, colunista de opinião. Uma inverdade, desde que Larry havia me identificado repetidas vezes como colunista e, por definição, colunistas não são repórteres. Terceiro, eu não havia, entre aspas, buscado conselho editorial do meu editor antes de, abre aspas, interagir com o público sobre o assunto sensível e, de certa forma, controverso, fecha aspas. O Daily O'Brien havia implementado tais políticas em janeiro de 2002, 4 meses antes do ocorrido. Os colunistas de opinião não foram obrigados a assinar seus termos e, portanto, não estavam sujeitos à lei. Abre aspas, você está, portanto, suspenso do Brain, fecha aspas. Ela continuou, abre aspas. Por no mínimo 2 bimestres. Você pode se recandidatar no inverno de 2003, fecha aspas. Assim que saí do editorial, liguei para Les Siegel, produtor de Larry, e lhe contei sobre a demissão. Outra vez, ele concordou em me conceder mais tempo no programa para discutirmos sobre a demissão. Às 17 horas do dia seguinte,
Les também chamou Sarah para participar. Ted, o editor-chefe, não se deu ao trabalho de aparecer no mais antigo programa de entrevistas de Los Angeles para discutir sua demissão. Pelo contrário, ele enviou a editora de opinião para representá-lo. Assim que a entrevista começou, ficou claro que o The Librarian não havia me demitido por quebrar políticas da empresa, mas por revelar a censura perpetrada pelo jornal. Abre aspas. Sarah, isso não tem nada a ver com o que o Sr. Shapiro disse? Em outras palavras, se estivesse aqui no programa e dissesse, considero o The Librarian um excelente periódico, ele ainda teria sido suspenso? Larry perguntou à editora de opinião. Sim, teria, Sarah respondeu. Sua suspensão não teve ligação com o conteúdo. Abre aspas. Se ele tivesse dito, estou aqui dando essa entrevista, mas embora eu seja colunista, não represento as visões da universidade, não represento as posições do periódico para o qual trabalho, embora eu seja colunista de lá. Ben teria problemas? Fecha aspas. Larry a pressionou. Sim, ela insistiu. Mais para frente da entrevista, Larry encontrou a brecha no argumento de Sarah. Eu havia com suficiente clareza me identificado como colunista do The Librarian durante a entrevista anterior. Sarah, Larry se voltou para ela. Por definição, o colunista não representa as opiniões do periódico. Já recebi muitos convidados no meu programa, alguns, por exemplo, do jornal Los Angeles Times, e eles não ficam dizendo: a propósito, Larry, eu não represento as posições do jornal. É óbvio. Eu sei disso, afinal você é um colunista. Certo, ela admitiu. Mas, Larry, você ficaria surpreso com o quanto de gente não entende essa distinção. Abre aspas. Bom, daí esse já é um problema deles, não seu, nem do Ben. Fecha aspas. Ela gaguejou na hora de dar uma resposta, supondo que, antes de tudo, aquela era uma, entre aspas, questão de credibilidade. Mas eu a interrompi. Por lei, o Brain não é responsável por qualquer coisa que eu diga. Sarah, Larry acrescentou, abre aspas, com todo respeito, eu escrevo para várias revistas e jornais. E posso dizer com propriedade, por definição, o colunista emite sua própria opinião. Fecha aspas. Daí de eu não ter sido demitido por ter representado o jornal de forma incorreta, por que então fui demitido? Por falar a verdade. Larry acertou na mosca durante a entrevista. Sarah, Larry perguntou. Abre aspas. Ben foi suspenso por no mínimo 2 bimestres. Por que no mínimo e não 2 bimestres, 1 bimestre, 3 bimestres? Fecha aspas. Abre aspas. Foi uma decisão tomada pelo editor-chefe, ela respondeu. Abre aspas. E por qual motivo? Quando ele pode parar de pagar penitência? O que ele precisa fazer para voltar? Fecha aspas. Abre aspas. Ele pode se recandidatar em janeiro e deve garantir que seremos informados antes de qualquer comunicação com a mídia externa. Fecha aspas. Então, o castigo é medido pelo grau de remorso dele? Fecha aspas. Abre aspas. Bom, chame como quiser. Fecha aspas. Uma semana depois, comecei a publicar uma coluna de circulação nacional com o Critter Syndicate. A organização graciosamente ofereceu ao The Librarian a oportunidade de imprimir minhas colunas de graça e o Brain recusou. Eles ainda se recusam a imprimir meus textos. É assim que funciona a liberdade de expressão nos periódicos universitários. E se você está gostando desse audiobook, deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Continuação desse audiobook na descrição do vídeo. Gratidão a todos.